paz do Senhor, vasos de Deus, quero deixar uma mensagem para vocês aqui hoje. E antes disso eu quero dizer para vocês, peguem os nossos vídeos, compartilhem, mande para os amigos, faça o sobrenatural na vida das pessoas. Você é um vaso escolhido para propagar o Evangelho, saiba disso. Você é a nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Você, sobre tuas mãos, tem essa capacidade. Se você está pensando, como que eu vou falar do Evangelho de Cristo? Eu não sei pregar. Vai lá no meu Instagram, pega um vídeo, manda para um amigo, pede para ele me seguir. Tem várias mensagens lá que muda o sobrenatural na vida das pessoas, transborda na vida das pessoas. E você está fazendo o Evangelho. Veja que Jesus, ele encontrou com Pedro. E quando ele encontrou com Pedro, ele falou, eu estou apenas ganhando uma alma para andar comigo. Não, Jesus olhou para Pedro e falou, este aqui vai ganhar 8.000 almas para mim. Jesus não olha para você apenas como um ser humano. Jesus está olhando para você e está vendo até onde você pode propagar o Evangelho. Quantas pessoas você pode impactar. E Pedro fez o quê? Pedro tinha uma mensagem? Não, Pedro tinha a mensagem de Cristo. Então Pedro pegava a mensagem de Cristo e propagava. Hoje você pregar uma mensagem de um pregador, pegar uma mensagem minha de um pastor e propagar, é como Pedro fazia. E as 8.000 almas que Pedro ganhou foi através dessas mensagens. Então faça isso, propague o Evangelho, que Jesus ele tem algo sobrenatural para você. O texto de hoje, para você meditar, está em João capítulo 6, 6:5. É isso que eu vou ministrar hoje para vocês. Vamos lá, capítulo de João, capítulo 6, verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentá-lo, porque bem ele sabia o que havia de fazer. Somente até aí. Eu quero dizer para vocês que Jesus ele vinha de uma sucessão de milagres. O verso 1 diz assim, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que o Senhor operava nos enfermos. Então, conforme o Senhor vinha operando os sinais, a multidão vinha seguindo Jesus. E essa multidão que vinha seguindo Jesus era uma multidão de pessoas necessitadas por milagres, por uma palavra, necessitavam de que Deus vinha romper sobre a vida deles, que Jesus vinha entrar sobre a vida deles. E Jesus estava sentado com os discípulos, porque Jesus tinha se afastado da multidão. Jesus estava num lugar independente e a multidão vinha seguindo. Agora eu quero que você se atente a isso. A multidão estava indo em direção a Jesus. Eles sabiam que ia encontrar Jesus? Eles sabiam que Jesus ia olhar para eles? Veja que o texto diz no verso 5 exatamente assim. Então Jesus, levantando os olhos, viu a grande multidão. A multidão sabia que Jesus tinha levantado os olhos e olhado para eles? Não, porque a multidão estava longe ainda. Jesus já olhou o teu problema. Jesus já te viu. Jesus já viu a área que ele precisa entrar. Jesus já está te enxergando e você nem percebeu, porque enquanto você está vindo na direção de Jesus, ele já está te olhando. O texto diz que Jesus observou a multidão de longe. Jesus já estava falando com os discípulos sobre resolver o problema da multidão, sem que a multidão perguntasse ou pedisse. Você não precisa nem apresentar para o Senhor, só o fato de você vir até Ele, Ele já sabe da sua necessidade, Ele já sabe do que você precisa, Ele já sabe do que você necessita. A multidão vinha vindo de longe, Jesus levantou os olhos e falou, opa, eu preciso trazer comida para esse povo, eu preciso trazer alimento para esse povo, porque todos que chegam diante de Jesus, de maneira nenhuma Ele lança fora. Então Jesus aproveitou esse momento, porque a escola de Jesus é assim, ele vai ensinando todo mundo que vai se aproximando de Jesus, ele começa a ensinar. Então a multidão vinha vindo, ele já observa a multidão do que necessita. Ao mesmo tempo ele usa de exemplo para ensinar os discípulos. E ele olha para Felipe e diz para Felipe assim, Felipe, alimenta o povo. E Felipe nesse momento olha para Jesus e diz assim, nós não temos com que alimentar, nós não temos dinheiro. É nesse ponto que eu quero falar para vocês também. Eu quero falar para vocês esse segundo tópico. O primeiro tópico é que o Senhor já te enxergou. E o segundo tópico é qual é a forma que você está falando com Jesus. De que forma você está falando com Jesus? Jesus mandou alimentar o povo, porque o segredo não é sobre nós, é sobre o próximo. Se você aprender que enquanto você cuida do próximo, você alimenta o próximo, você ajuda o próximo, Jesus cuida de você, as coisas vão andar. Mas Felipe ainda precisava mudar o core mental dele, a mente dele. Quando Jesus manda alimentar o próximo, o que Felipe diz?
nós não temos dinheiro. Então Filipe botou a segurança dele no quê? No dinheiro. E a palavra do Senhor diz que não tem como nós servir a dois senhores, ou Jesus ou o Deus Mamom, que o Deus Mamom é o Deus do dinheiro. Quando Filipe olha para o problema e fala assim, não, para resolver esse problema nós precisamos de dinheiro, Jesus fala, você não entendeu nada. Porque você não precisa de dinheiro. Porque se você falar que precisa de dinheiro para resolver teu problema, você está dizendo que você precisa do Deus Mamom. E aqui quem reina sou eu. Aqui quem é o rei dos reis sou eu. Eu coloco o Deus Mamom para te servir. Mas quando você fala, nós precisamos de dinheiro, você não está dando crédito mais a Jesus. Você está colocando a tua força no dinheiro. Então Filipe precisava ajustar a sua mente. Jesus olha para Filipe, porque o texto no verso 6 diz que Jesus já sabia o que ia fazer, ele estava apenas testando Filipe para saber aonde estava a mente de Filipe. Eu quero dizer para você que tem a tua empresa, tem teu ministério, se você toda vez ficar achando que é o dinheiro que vai impulsionar, que é o dinheiro que vai mudar a história, eu vou dizer para você, eu tenho muitos escritórios, tenho uma empresa muito grande e todas as vezes que eu botei essa minha empresa para andar segundo o dinheiro, não deu certo. Todas as vezes que eu cheguei numa região e eu montei um escritório muito bom e eu achei que o dinheiro ia botar a mídia, que o dinheiro ia fazer o negócio andar, que o dinheiro ia fazer os clientes virem, não deu certo. Mas todas as vezes que eu cheguei lá, eu fiz um propósito, eu dobrei o joelho, 40 dias de propósito, eu apresentei para Deus, eu comecei a pedir para Deus cliente, esses escritórios estão de pé até hoje, são os melhores escritórios que eu tenho. Todos os diretores que eu tenho, todos os parceiros que eu tenho, que trabalham comigo, que entenderam isso e que fazem esse propósito, rompe, porque não é o dinheiro. Quando você fala, por que tua empresa não está vendendo? Porque falta dinheiro para mídia, falta dinheiro para isso. Não, não é o dinheiro. O dinheiro é apenas uma válvula que vai impulsionar, mas se você ter ou não ter ela, não tem problema. Veja que nessa situação, tinha ali mais ou menos 4.000 homens ou 5.000 homens, entre homem, mulher e criança. E trouxeram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E eu não vou nem me atentar que isso refere-se ao número 7, que é a presença de Jesus, que vai ter milagre. O que eu quero dizer para você, e para encerrar esse vídeo e você levar essa mensagem para casa, é que quando entregaram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos, ele não reclamou. Ele não falou, eu tenho pouco, o que eu vou fazer com isso diante da multidão? Jesus está ensinando para nós, sabe o quê? Faça o melhor com o pouco que tem na tua mão. Faça o melhor com o som que tem na tua igreja. Faça o melhor com a câmera que você tem para filmar. Faça o melhor com o microfone que você tem para pregar. Faça o melhor com a empresa que você está na tua mão. Faça o melhor com a casa que você tem. Faça o melhor com o computador que você tem. Você não precisa do melhor, você precisa ser grato pelo que tem, que no muito o Senhor vai te colocar. Jesus pega os 5 pães e o que ele faz imediatamente? Ele levanta e diz, graças te dou, Senhor. E ali imediatamente começa a multiplicar. A partir do momento que nós começamos a ser grato pelo pouco que o Senhor coloca na nossa mão, ele coloca a gente no muito. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Sejam gratos com o pouco que o Senhor já colocou. Seja grato por respirar, seja grato por andar, seja grato por ter um trabalho, seja grato pela tua família, seja grato pelo teu ministério, seja grato por você estar enxergando, andando, respirando, seja grato por tudo que Deus tem feito sobre a tua vida, que no muito Ele vai te colocar. Fica com essa palavra, Shalom. E a primeira parte desse texto é o quê? O Senhor viu de longe que a multidão estava chegando. O Senhor já te viu e sabe que você está chegando até Ele e Ele já tem algo preparado para te alimentar e mudar o teu quadro. Fica na paz. Shalom.